Olá, cá estamos nós para mais um vídeo aqui no YouTube, desta vez sobre os aspectos e sobre os planetas transpessoais e que aspectos e o que significam os aspectos dos planetas transpessoais. Eu já aqui deixei um vídeo no YouTube, os aspectos são ângulos que os planetas fazem entre si e que carregam consigo uma simbologia, um significado, uma proposta para as nossas vidas. Aqui temos um mapa astral, ascendente em Leão, descendente em Aquário, e depois temos aqui todos os signos, a distribuição dos planetas, e depois aqui estas linhas azuis e vermelhas são os ângulos, e portanto são os aspectos que os planetas fazem entre eles. Estas linhas azuis são aspectos considerados harmoniosos. Estes aqui sextis é um ângulo de 60 graus, este aqui 120 graus é também considerado um ângulo harmonioso, e depois temos aqui as quadraturas, que são considerados aspectos tensos, que são ângulos de 90 graus. Também existem os ângulos de 180 graus, que são as oposições, e uma série de outros aspectos menores, sobre os quais eu já falei, já existem aqui vídeos sobre isso, aqui no YouTube, no meu canal do YouTube. Entretanto, hoje o que é que vou falar? Vou falar um pouco sobre o significado de alguns destes ângulos, começando pelos transpessoais. Porquê? Porque os transpessoais são os planetas que nós consideramos oitavas superiores, ou seja, aqueles que nos treinam para sermos melhores e para, de alguma forma, abandonarmos o ego ou a persona ou os nossos egoísmos e as nossas vontades, os nossos individualismos. Portanto, temos os luminares, o Sol e a Lua, temos também os planetas pessoais encostados ao ego, por exemplo, Mercúrio, a mente racional, Vênus, o amor pessoal, Marte, os nossos desejos muito pessoais, muito próprios. Depois temos os planetas sociais, Saturno, o senhor do karma, Júpiter, o futuro, Saturno passado, são planetas sociais, Saturno e Júpiter, e temos depois os transpessoais, aqueles que estão mais longe do ego, mais longe da persona, e são eles Urano, que nos ensina a ser um indivíduo, que nos ensina a liberdade e o desapego, às vezes a duras penas, Neptuno, que nos ensina o amor universal, e Plutão, que nos ensina o sacrifício e a missão coletiva. E porquê é que dizemos que são oitavas superiores? Porque estão uma oitava acima. Urano, sendo a liberdade e sendo também a intuição, é a oitava superior de Mercúrio. Urano, a mente divina, a nossa intuição. Urano e Mercúrio, a nossa mente racional. Portanto, a mente estritamente racional e sem intuição. Urano é a oitava superior de Mercúrio. Neptuno é o amor universal. Logo, é a oitava superior, está uma nota acima de Vênus, que é o amor pessoal. E depois temos Plutão, que é o sacrifício, a transformação, é a vontade coletiva. Ora bem, e é também a morte e o renascimento. É uma oitava superior de Marte, porque Marte é o desejo pessoal e fica só pelo matar e, de preferência, o outro. Isto é uma forma metafórica de dizer que Marte é ainda muito egoísta, pensa nos desejos pessoais apenas. E, portanto, Plutão é a oitava superior de Marte. Quando olhamos para os transpessoais, num mapa, Urano, Neptuno, Plutão, conseguimos perceber qual é o apelo que esta pessoa recebe para se melhorar, qual é o treino que está a ter e qual a intensidade desse treino, até em termos espirituais. E é esta viagem que vamos fazer hoje, tentando começar aqui por Urano. Antes de mais, deixe-me pedir-lhe que subscreva o canal e que faça like. Vamos então fazer esta viagem por Urano. Urano, a nossa mente intuitiva, o disruptivo, aquele que traz mudanças, aquele que nos obriga ao desapego, muitas vezes a duras penas. É também a inteligência divina. E agora vamos tentar perceber que aspectos é que Urano pode fazer ao Sol e o que é que eles significam. Antes de mais, eu vou mostrar Urano. Cá está. Urano. Bom, e agora tentar compreender
os aspectos que Urano, por exemplo aqui neste mapa, o Urano está aqui, que aspectos é que ele faz aos outros planetas. Vemos aqui, por exemplo, já duas quadraturas, uma a Vênus e outra a Marte. Vamos já saber o que é que isso significa. Muito bem, Urano ao Sol. Vamos imaginar que temos um ângulo tenso entre Urano e o Sol. Tenso, seja uma oposição ou seja uma quadratura. Oposição 180 graus, quadratura 90 graus. O que é que pode significar? Ora, Urano é a liberdade, é o desapego. O Sol é consciência. Quando temos um ângulo tenso, oposição ou quadratura, o Sol ainda não tem consciência da liberdade que lhe é pedida por Urano. E, portanto, o que é que ele acha? Ele acha que ser livre é fazer aquilo que lhe apetece. E, portanto, a pessoa que tem um ângulo tenso entre Urano e o Sol é rebelde. E esta rebeldia leva inevitavelmente a alguma solidão. É aquela pessoa que é do contra só porque sim. E, portanto, é a revolta. São aquelas pessoas que dizem não a tudo só porque sim. Se for um ângulo harmonioso, vamos imaginar um sextil 60 graus ou um trígono 120 graus. Então a pessoa já sabe muito bem o que é a liberdade. E, portanto, a sua consciência, o Sol, já consegue ouvir muito bem o apelo deste transpessoal que nos fala do desapego. E, portanto, é aquela pessoa que são fiéis a si, são fiéis à sua missão, não tem que se revoltar contra ninguém, não tem que se revoltar contra nada, porque elas já se sentem livres. Bom, Urano-Lua. A Lua, ao contrário do Sol, é o nosso inconsciente. Enquanto que o Sol é o nosso consciente, a Lua é o nosso inconsciente. O Sol é o consciente, é o foco, é o dia, é a luz. A Lua é a noite, é o nosso inconsciente, são os nossos vazios, são as nossas necessidades emocionais. E, portanto, uma relação tensa entre Urano e a Lua é uma relação, portanto, ou seja, uma oposição ou uma quadratura, significa que esta pessoa quer ter relações estáveis, mas quer muito ter alguma estabilidade, mas tudo a comprime, tudo a restringe. Ela não se sente nunca livre, sente-se sempre como que aprisionada. E, portanto, isto dá rupturas e rupturas muito dolorosas. Pode significar, por exemplo, uma ruptura radical com a mãe, porque a Lua também significa a mãe. E dependendo do tema, ou seja, do mapa natal, do restante mapa natal, pode até significar a morte repentina da mãe. Agora, não é olhar para este aspecto isoladamente e concluir logo isto. É preciso olhar para todo o tema e para todo o mapa astral. Agora vamos imaginar um ângulo positivo entre Urano e a Lua, ou seja, um ângulo harmonioso. Todos eles são positivos, porque todos eles nos ensinam alguma coisa. Um ângulo harmonioso, um sextil 60 graus ou um trígono 120 graus. Ora, a pessoa que tem este ângulo harmonioso entre a Lua e o Urano é alguém que não depende de ninguém emocionalmente. E, portanto, a pessoa já é livre, mas livre mesmo, porque nada do que é tradicional lhe diz alguma coisa, a não ser que, de facto, ela encontra alguma verdade nisso, mas qualquer coisa que seja só aparência não lhe interessa, mas ela não se revolta com isso, não há qualquer destruição, qualquer ruptura, qualquer corte, porque a pessoa já é livre naturalmente e consegue sê-lo de uma forma muito serena, sobretudo nos seus relacionamentos afetivos, porque a Lua também tem que ver com isto, com os nossos vazios emocionais. E, portanto, um bom aspecto da Lua com Urano não dá vazios emocionais, muito pelo contrário, a pessoa não sente dependência dos outros. Agora, Urano-Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente racional e Urano é a nossa mente intuitiva. Portanto, estes dois conhecem-se muito bem. Só que um é a oitava superior do outro. Urano, a mente intuitiva, é a oitava superior de Mercúrio, que é a mente racional e que acha que tudo sabe. Quando eles estão numa quadratura, numa oposição, ou seja, num ângulo de 90 graus ou de 180 graus, num ângulo tenso,
o que é que podemos ter aqui? Teimosia e alguma rigidez mental, ou seja, estas pessoas não conseguem ouvir com muita facilidade a intuição e, portanto, são cartesianas, seguem sempre a razão. Claro que depois é importante esperar por um trânsito de Urano que vá, de alguma forma, suavizar esta rigidez, porque nós não somos os mesmos sempre. O mapa apresenta-nos uma evolução e coisas com as quais temos que lidar e trabalhar e que trabalharemos ao longo da vida com aquilo que nos acontece e com a ajuda dos trânsitos sobre o nosso mapa natal. De uma forma harmoniosa, imaginando que Urano e Mercúrio estão em ângulos harmoniosos, 120 graus ou 60 graus. Bom, então são pessoas que captam tudo, bastante criativas, bastante originais e que conseguem já ouvir a sua intuição. São aquelas pessoas que tomam decisões muitas vezes contrárias àquilo que os outros dizem, contrárias até à razão, mas que dá certo, que conseguem antecipar aquilo que mais ninguém consegue antecipar. Portanto, a mente racional, Mercúrio, já consegue ouvir o apelo de Urano, que é a nossa mente mais divina. Bom, e portanto captam isto tudo. E se estivermos agora a falar de um Urano-Vênus? Bom, Urano, como sabemos, é a liberdade, é o desapego, e Vênus é o amor pessoal, muito ligado às relações afetivas, à sedução, ao desejo, ao dinheiro, ao luxo, à estética também. Muito bem. Quando este Urano e este Vênus estão em tensão, 90 graus ou 180 graus, ou seja, quadraturas e oposições respectivamente, as pessoas têm, por exemplo, relações muito curtas, não têm qualquer estabilidade nas suas relações, existem grandes oscilações, ou seja, nunca estão satisfeitas com nada, têm um medo profundo da entrega e até acham que o liberdade é isso mesmo, é o não compromisso. E, portanto, há um medo profundo aqui do compromisso. Ora, como é que podemos resolver isto? Olhando para o resto do mapa, com algum outro aspecto que possa suavizar este, e depois, através dos trânsitos que Urano vai fazendo ao longo da vida e através dos trânsitos que outros planetas vão fazendo, por exemplo, a Vênus e a este Urano. Então, se o ângulo for harmonioso, Urano-Vênus harmonioso, bom, as pessoas não se envolvem em relacionamentos tóxicos, não entram em filmes de terror e basicamente percebem que a liberdade não significa falta de compromisso. Ou seja, isso para elas já não é sequer um assunto. E lá está, é a mesma serenidade que encontramos num Urano-Lua harmonioso. Bom, e agora vamos para Urano-Marte. Urano-Marte, Urano desapego, a liberdade, e Marte a vontade pessoal, o desejo. Quando está tenso Urano-Marte, o que é que pode significar? Acidentes, desastres, atração pelo abismo, e as pessoas basicamente não sabem o que é a liberdade e portanto acham que a liberdade são os esportes radicais. Quando temos aqui um aspecto harmonioso entre Urano e Marte, então a pessoa já sabe o que é a liberdade, não tem grande medo de nada, transcende esses medos e vive a vida com uma imensa liberdade, respeitando as suas fases, as suas transformações, aquilo que a vida vai pedindo. Agora vamos ver Urano com os planetas sociais, Júpiter e Saturno. Com Júpiter. Júpiter é o pedagogo, é o grande benéfico, é a sorte, é as bênçãos, é as leis, é a ética, é a verdade. Ora bem, num ângulo tenso, Urano e Júpiter, é o egoísmo em relação aos outros. É a pessoa entender que só ela é que tem razão. Num ângulo harmonioso, bem, é uma bênção, porque a pessoa entende que a liberdade está de facto, a liberdade, Urano, está de facto na justiça e na verdade, Júpiter, ou seja, eles dão-se muito bem e este Júpiter já ouve o apelo de Urano e já está muitíssimo avançado e, portanto, ordem e justiça para todos, ouvindo já o apelo de Urano.
Urano-Saturno. Ora, Urano-Saturno. Saturno é o passado, Urano é o futuro. E, portanto, aqui uma tensão entre os dois significa, à partida, mesmo que num bom ângulo, uma tensão entre o passado e o futuro. Só que não se vai para o futuro sem se resolver o passado, porque Saturno não deixa. Só que quando estes dois estão em tensão, quadratura ou oposição, 90 graus ou 180 graus, o que é que acontece? Quando estes dois estão em tensão, Saturno retarda o avanço, retarda a aprendizagem, retarda tudo, não deixa a pessoa ir para a frente. A dada altura, esta pessoa tem mesmo medo de ir para a frente, mesmo quando já aprendeu todas as lições e já poderia arriscar. Portanto, há um medo profundo de arriscar. E, portanto, há um medo profundo da vida e do movimento e do fluir da vida. São pessoas que podem passar por alguns momentos, algumas tragédias absolutamente inesperadas nas suas vidas. Tudo isto é para ver depois em conjunto com o resto do mapa. Não é por um aspecto que nós podemos depois concluir que vai ser mesmo assim. Indica que existe possibilidade, mas depois convém ver o resto. Tema natal. Se for harmonioso, então, se for harmonioso um Urano-Saturno, bom, então esta pessoa tem uma profunda noção daquilo que tem que aprender e de que só será livre quando já aprender determinadas lições. E obviamente que a vida, o tempo, lhe dará essa liberdade quando for o momento certo, mas é uma garantia de que a terá. Ou seja, o tempo conceder-lhe-á essa liberdade. Urano-Neptuno. Ora, Urano fala-nos de nos encontrarmos, do desapego, da liberdade, de sermos indivíduos. E Neptuno fala-nos do amor universal, de nos juntarmos aos outros e percebermos que o outro somos nós, as dores dos outros podiam ser as nossas dores. E, portanto, como é que estes dois, mesmo num ângulo harmonioso, se conseguem conciliar? Bom, é importante que se compreenda que só conseguimos alcançar o amor universal depois de nos termos individualizado e depois de sabermos exatamente quem somos, como nos distinguimos em relação aos demais. E, portanto, um ângulo tenso de Urano-Neptuno é aquela pessoa que acha que se fizer parte de uma seita, se fizer parte de um partido político, se fizer parte de um clube de futebol e se servir muito isso, então aí é que ela encontra o amor universal e ela até confunde o seu ser com isso. É uma forma equivocada de se encontrar e de se entregar. Ora, um aspecto harmonioso entre Urano e Neptuno diz-nos precisamente que primeiro resolvemos Urano e depois então entregamos a Neptuno e depois então, ou seja, pessoas que têm um aspecto harmonioso de Urano a Neptuno já são pessoas com uma enorme capacidade de dádiva e de entrega aos outros, mas sabem exatamente quem são e não se confundem com as massas. Elas têm um caminho muito próprio, embora possam servir os outros também. Urano-Plutão. Ora, Urano é a liberdade, Plutão é o sacrifício, é a morte e a transformação, a morte e a ressurreição. Num ângulo tenso, é o conflito entre a liberdade, Urano, e o poder. Eu quero poder, mas eu quero liberdade. Contestamos o poder do outro porque, no fundo, queremos estar lá para cometer os mesmos erros, ou então vamos acabar a cometer os mesmos erros também. E, portanto, poder não é liberdade, é aquilo que a vida acaba por ensinar. Num ângulo harmonioso, Urano e Plutão, a pessoa sabe perfeitamente o que é liberdade e o que é o poder. E abdica muitas vezes do poder em favor dessa liberdade, ou então, como já não quer poder nenhum, Urano acaba por
deixar Plutão, que é o último dos transpessoais, fazer o seu trabalho e então atribuir àquela pessoa um enorme poder através, por exemplo, de magnetismo pessoal. A pessoa não quer controlar nada nem ninguém, mas acaba por ser aquela pessoa a quem todos procuram por gostarem dela, a quem todos pedem um conselho, enfim, magnetismo pessoal. Por hoje ficamos por aqui. O próximo vídeo será dedicado a Neptuno. Como é que podemos interpretar os aspectos do planeta Neptuno, que é o outro transpessoal? Portanto, Urano, hoje, fala-nos de desapego, de individualidade, de liberdade. Neptuno será o próximo, fala-nos de amor universal. E mais à frente, Plutão, que nos fala de sacrifício, transformação, morte e ressurreição, aceitação das diferentes fases da vida. Já sabe, subscreva o canal, deixe o seu like, um beijinho e até já!